Este professor de educação física é filho de imigrantes e aprendeu com o pai os caminhos do empreendedorismo. No tempo de estudos, se desdobrou entre duas jornadas, trabalhando como empregado em uma academia e no atendimento como personal. Logo, ele se desligou do emprego, juntou uma grana e abriu o próprio espaço. Hoje, e após uma década de atuação, a HR Studio Fitness é um negócio dos sonhos consolidado em Atibaia, São Paulo. Conheça! Meu nome é Paulo Ricardo Gerardo Guerreiro, tenho 44 anos e sou professor de educação física. A minha família é um caso interessante. Meus pais, eles são imigrantes, né? Eles vieram refugiados da guerra de Angola. Meus pais são angolanos, vieram com a minha irmã de colo. Minha irmã tinha 1 ano de idade, eles eram fugidos na Revolução. E meu pai sempre teve um viés empreendedor, ele sempre foi empreendedor. Lá em Angola ele já era comerciante, já trabalhava com comércio, com turismo de safari, com umas coisas desse tipo. E quando ele chegou no Brasil, ele começou como empregado, mas logo já montou negócio próprio, bar, mercearia, restaurante, depois lanchonete. E eu cresci sempre vendo meu pai empreendedor. Ele não diretamente sentava e me ensinava, mas ele mostrava, me colocava em algumas funções trabalhando para eu aprender como se fazia várias partes de um comércio, por exemplo. Então é atender, estoque, compras, lidar com funcionário. Então essas coisas eu cresci trabalhando com meu pai e aprendendo isso assim no dia a dia. As parcerias são muito interessantes porque ajudam muito, né? Eu tenho parceria com nutricionista, com fisioterapeuta, com médico. É um trabalho onde eu indico e eles me indicam. Então, às vezes o mercado oscila e você está numa onda de baixo e de repente vem uma indicação de um profissional parceiro. É onde você consegue, durante o ano inteiro, segurar uma média boa no seu faturamento em virtude das parcerias. É bom para todo mundo, tanto para quem indica, quem é indicado, a gente vai fazendo essa troca, é uma experiência muito boa. Recomendo, principalmente para quem está começando, buscar parcerias, agregam muito e dão bons resultados. Olha, a HR Studio Fitness é a minha vida. No momento onde eu estava, não desanimado, mas aconteceu uma virada na vida, fui demitido do trabalho na academia que eu estava. Eu vi um caminho de continuar atendendo meus alunos que eu já tinha de personal e não depender mais de ninguém, depender apenas do meu trabalho e das minhas forças, acordar todo dia de manhã e saber que eu tenho um lugar para trabalhar, que eu tenho uma motivação a mais e tenho os meus alunos para cuidar. Isso é o que me faz dormir feliz e acordar mais feliz ainda. O empreendedorismo acho que já estava meio na minha veia, né? Eu, seguindo sempre os passos do meu pai, sempre próximo dele, aprendi muita coisa. Eu nunca tive medo de empreender. Como para mim nunca foi um bicho de 7 cabeças. Como também já trabalhei de empregado e também para mim era uma coisa comum, né? Mas o empreendedorismo sempre esteve na minha veia, porque mesmo trabalhando de empregado, eu tinha os meus alunos de personal. E o personal por si só já é um empreendedor, porque ele é a sua empresa. Ele atua prestando serviço, né? É um microempreendedor. Então eu sempre desde a faculdade, do início da faculdade, eu já trabalhava como personal também. Então eu já sou um empreendedor desde o início da minha profissão. Desde quando eu comecei a trabalhar como personal, no começo eu ia na casa de alunos e eu via que os alunos geralmente tinham poucos equipamentos. Então eu comecei a adquirir alguns equipamentos, step, pezinho, bola, jump, que é a cama elástica. E eu deixava isso no meu carro e quando eu chegava na casa do aluno, o que o aluno não tinha, eu descarregava e começava a trabalhar. E trabalhando numa academia, né, dando aula lá, tinha todos os equipamentos. Quando eu ia na casa de um aluno, eu levava os equipamentos e tal. E fui
agregando equipamentos. Quando eu me vi demitido da academia sem poder trabalhar, eu falei, agora é a hora, eu acho, de juntar minhas economias, aumentar os equipamentos e locar um espaço. E comecei a correr atrás. No primeiro momento foi um espaço pequeno e tive até que me desfazer de um bem, que eu tive que vender um terreno, porque a burocracia do empréstimo financeiro, as parcelas talvez iam ficar muito aquém da minha condição, eu tive que desfazer, eu tive que vender um terreno para poder comprar os equipamentos e garantir pelo menos uns 6 meses ali o aluguel, as despesas fixas que eu ia ter, para ter uma tranquilidade de iniciar o negócio. Graças a Deus deu tudo certo, mesmo, né, tá tudo na ponta do lápis, tudo regulado, mas deu certo, consegui deslanchar, consegui comprar mais equipamentos e foi aí o início. Não comecei aqui onde eu estou hoje, né? Isso foi um segundo momento, mas consegui naquele primeiro momento que eu estava desempregado, atender, não perder os meus clientes que eu já tinha conquistado e dar início ao meu projeto aí do HR Studio Fitness. Como eu já tinha uma demanda, uma carteira de clientes, uma parte desses clientes vieram comigo no meu projeto. Eles gostaram, aderiram. Uma outra parte, o que acontece? Alguns clientes, além de eles já terem um pacote lá na academia que eu trabalhava, às vezes o pacote era vinculado com o filho, com o marido, então uma parte da minha clientela não veio junto. Mas essa parte dos clientes que vieram, o trabalho sempre bem feito, sempre dando muita atenção ao cliente e os resultados aparecendo, acabaram gerando, através de boca a boca, feedbacks positivos e depois com a internet também, né, mídias sociais, uma visibilidade boa para o meu negócio. Isso foi crescendo, mas lentamente, mas foi crescendo dessa forma. Olha, eu me sinto muito feliz, mas é uma responsabilidade muito grande e um desafio enorme. Hoje nós temos grandes redes aqui na cidade, né? Apesar de ter uma grande demanda, mas fica uma demanda seletiva. Então você tem que fazer um trabalho muito sólido, muito bem feito, para ter espaço e concorrer com a grande demanda e com o preço que essas grandes redes oferecem. Essa é o grande desafio que a gente tem. Numa academia normal ou numa academia de rede, uma academia grande, o aluno quando entra, ele é mais um no meio de 20, 25, 30 alunos para um professor. Aqui é bem diferente. Aqui o aluno entra, fazemos uma avaliação, olhamos o aluno tintim por tintim, tudo como ele está, o que ele precisa, o que ele quer, né? Tentamos trabalhar em cima do que ele gosta e mantendo sempre a motivação do aluno. Então o foco maior é sempre o aluno, evitando lesões, otimizando os resultados, mostrando que tendo uma atenção e um trabalho direcionado, os resultados aparecem mais rápido. E isso é o que faz o nosso diferencial. Eu sempre fiz muitos cursos na minha área e uma vez assisti uma palestra de um americano e ele trabalhava 17 a 18 horas por dia como personal. E eu falei, se ele consegue, eu também vou conseguir. E desde aquele dia eu percebi que se você se dedica, se você tem planejamento, se você sabe aonde você quer chegar, é só você plantar que você vai colher. Trabalhar dia a dia, com seriedade, com persistência, e foi pensando nisso, vendo o exemplo que ele me deu, que ele deu no curso que ele ministrou, que eu me inspirei e construí o HR com o que é hoje. Eu sou formado em Educação Física, eu tenho uma especialização em treinamento, bioquímica e nutrição. Eu tenho outra especialização em biomecânica, além do mestrado em biomecânica.
Fora isso, eu fiz diversos cursos na área de academia, desde o curso de spinning, de treinamento para público especial, alongamento, circuito, até cursos de administração de academia, de planejamento estratégico. Então, dessa área de academia eu tenho diversos cursos. Além disso, eu acredito que quase todos os cursos que o Sebrae oferece, eu fiz de empreendedorismo, de planejamento, de gestão, Olha, do Sebrae eu tenho quase todos os cursos. E estou sempre tentando me atualizar, buscando coisas novas, buscando tudo que puder me agregar na gestão e administração. É importante você fazer um bom trabalho, ter consciência que o mercado em si é sazonal, tem horas que você vai estar um pouco mais em evidência, tem horas que a demanda diminui, mas com a pandemia, grande parte da população passou a dar mais atenção à saúde. Eu tinha um conhecimento empírico de observar, às vezes na prática, mas você tendo a fundamentação teórica, você sabe que, por mais que às vezes o resultado não está aparecendo, lá na frente vai aparecer, porque é comprovado, é uma coisa estudada e você sabe que você está no caminho certo, é só ter um pouco de paciência. E que às vezes muita gente não tem essa paciência. Então você sabe que de repente você investir no marketing, você ter uma marca forte, construir uma imagem, demora, mas dá resultado. Então isso é importante. Então essas coisas que você sabe, mas tendo a fundamentação teórica de um curso embasado, de um curso bom, te dão confiança, te fazem persistir e trilhar o caminho certo. Eu procurei, fui atrás de financiamento e tal. Foi meio difícil, tinha uma burocracia. Aí, como eu estava desempregado e precisava logo, porque o ramo de academia é o seguinte, se você fica 1 mês, 2 meses distante do seu aluno, você praticamente perdeu. O seu aluno vai procurar alguém porque ele quer continuar a treinar. Então eu precisava de uma coisa rápida. Então naquele primeiro momento eu tive que vender um bem, tive que vender um terreno para dar início, para começar, e depois fui buscar um financiamento bancário para os novos equipamentos que eu precisava, para dar continuidade, para ter um giro. Essas coisas são importantes, dão tranquilidade para você manter o negócio. As redes sociais, elas são muito importantes porque elas dão visibilidade e deixam você sempre aparece. Só que você tem que mostrar um resultado, tem que ter um trabalho sólido. Não dá para você ficar jogando conteúdo aleatório e achar que a sua cara lá vai atrair o cliente. Não é assim. As redes sociais, elas ajudaram muito e foi um dos pontos que deslanchou o meu negócio. Foram as redes sociais. Eu tenho uma equipe de marketing que trabalha comigo e eu vejo bons resultados nas redes sociais, no marketing digital. A minha história é um pouquinho engraçada. Eu fiz atletismo quando era adolescente, tentei ser jogador de futebol e a minha primeira ideia era trabalhar como técnico de futebol. E depois na faculdade fui vendo também preparação física e como eu precisava trabalhar, já comecei no ramo de academia.
Aí eu tive algumas experiências como técnico de futebol e você, quando está começando, você vai trabalhar no sol, na periferia, chuva e tudo mais. E eu, outro lado, trabalhava também na academia, e a academia você está sempre no coberto, às vezes ar-condicionado, sempre pessoas bonitas. Então a academia foi me atraindo mais e cada vez me deixando mais afastado do futebol. Como também foi me trazendo resultados financeiros muito mais rápido que o futebol me trazia naquela época. Então o desenrolar da minha caminhada foi me levando mais para esse ramo de academia e como já estava dando resultado, já estava, digamos, tendo o meu benefício financeiro ali, o meu rendimento, eu optei por voltar todas as minhas energias no ramo de academia e graças a Deus deu certo. O mercado está, do lado dos professores, ele está bem saturado. Muitos profissionais, uma concorrência às vezes desleal, muitos não se valorizam, né? Em relação às academias, grandes redes chegando muito forte, com preços lá embaixo, a competitividade desleal até. Então, é importante você fazer um bom trabalho, ter consciência que o mercado em si é sazonal, tem horas que você vai estar um pouco mais em evidência, tem horas que a demanda diminui, mas com a pandemia, grande parte da população passou a dar mais atenção à saúde. Então, o ramo de academia, de atividade física, de saúde, ganhou um outro patamar, uma outra visão e está em evidência. Então é importante ter essa consciência e aproveitar o momento, consolidar o seu trabalho, ter uma clientela e mostrar que você está fazendo a coisa certa. Porque isso aí, se você fizer um trabalho bem feito, ele fica pro resto da sua vida. Você vai ter um nome, você vai ter um legado aí e trabalhar pro resto da sua vida. Então, a pandemia, por um lado, ajudou. Agora tem as grandes redes que vêm oprimindo os pequenos. Então, tem que fazer um trabalho bem feito e seguir em frente. Para quem está começando, eu indico buscar parcerias. Esse é um caminho bem interessante, vai ajudar bastante. Ter o pé no chão, entender que trabalhamos num ramo que é sazonal, agora está chegando o inverno, a tendência é baixar, no verão tem mais clientes, então quando você ganha mais, não sair gastando de uma vez, tentar fazer um planejamento para você ter uma média anual, aí saber o quanto que você consegue ganhar, o quanto não ganha e manter uma média anual aí e trabalhar em cima disso. E ter os pés no chão é fazer um bom trabalho. Fazendo isso, aos poucos você vai conseguir sucesso. Aqui presente nós trabalhamos em 5 pessoas. São 3 professores, faxineira e a nutricionista que atende aqui. Mas temos escritório de contabilidade, que presta todo o serviço contábil e RH e a parte fiscal. E tem a equipe de marketing que faz o nosso marketing. Então é um pessoal terceirizado que faz essas 2 áreas aqui pra gente. Eu tenho ideia de expansão, de desmembrar numa unidade onde vai ser buscada a parte mais de emagrecimento, e uma outra unidade onde vai buscar atender as pessoas da melhor idade. Então, ramos um pouquinho diferentes. Então, 2 segmentos aí, apesar de trabalhar com musculação, com atividade física, mas tem focos diferentes e aí tem profissionais também diferentes para atuar nessas 2 áreas. Desde que o momento que o aluno pisa aqui na academia, é feita a avaliação. Todos os passos que o aluno dá aqui são pensados. Então, o aluno ele tem um aquecimento personalizado,
ele tem uns exercícios específicos, de repente, para uma lesão que ele tenha, ou uma deficiência que ele apresente, um reforço muscular que ele precisa, um desequilíbrio muscular que ele tenha. E, além disso, a parte, de repente, a estética que ele busca. De repente ele quer emagrecer ou quer ganhar massa muscular. Então, além do que ele precisa, o que ele gosta, além da necessidade de saúde, a estética também acompanha junto. Então, o trabalho aqui em si é diferente de uma academia grande, onde praticamente os treinos são padrão, todo mundo faz um treino parecido lá, emitido no computador. Aqui não, aqui a gente acompanha e muitas vezes o aluno, de um treino para o outro, de uma sessão para outra, ele já evoluiu. E se ele estivesse numa academia grande, ele ia permanecer lá 3, 4 semanas com aquela mesma carga, aquele mesmo treino, até um professor perceber ou até ele reclamar e alguém trocar o treino dele. Aqui não, aqui percebeu que evoluiu, que tem necessidade ou que está difícil, a gente já faz essa intervenção. Por isso o trabalho é muito mais minucioso, muito mais trabalhoso em cima do aluno. Aqui nós trabalhamos com turma de 3 alunos. E com 2 professores atendendo esses 3 alunos. Então, são 2 professores com 3 alunos e alguns clientes que querem, temos um atendimento personalizado, exclusivo, que aí fica o professor a aula inteira junto com o aluno. Hoje, a indústria evoluiu bastante, né? Os equipamentos que a gente tem aqui são equipamentos de primeira linha, são equipamentos caros, né? Eu ainda tenho alguns que eu ainda estou pagando e já tem no nosso planejamento de renovar, alguns que já estão até meio que ultrapassados, a gente renovar. Os equipamentos hoje em dia evoluíram bastante, são muito seguros, isso é um ponto que tem que se destacar. Só se machuca quem realmente ou é descuidado ou abusa, né? Quer ir além do que consegue, então isso também gera um conforto e gera segurança para quem está treinando. Isso é muito bacana. Ainda temos algumas coisas a melhorar, porque nada é perfeito. Eu sou um cara muito detalhista também, me cobro muito, né? E se você olhar, eu tenho bastante equipamento, mas eu quero ter mais, eu quero um espaço maior, eu quero de repente atender mais pessoas. Eu vejo que a gente evoluiu muito, que somos admirados na cidade por colegas de profissão, por outros profissionais de outras áreas que nos indicam, que tem as parcerias, e eu acredito que estamos no caminho certo, fazemos um bom trabalho e a tendência é continuarmos trilhando esse caminho, sempre pautando pelo respeito, pela credibilidade aí que nos é passada. E sempre com transparência, mostrando o aluno, trabalhando com resultados, com honestidade. Olha, com certeza construí a minha casa. Essa foi a grande conquista. E foi muito suor, muito trabalho e graças a Deus eu consegui, sem deixar interferir muito no andamento, no planejamento do estúdio, consegui aí realizar esse sonho.